Bahia no Mineirão, e é pro Mineirão que a gente vai para conversar com Maria Cláudia Bonucci, que já está posicionada para falar de baixas importantes para o jogo de hoje. Não é isso, Maria Cláudia? Muito boa tarde. É isso, Marcelo. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Globo Esporte. O Diniz tem algumas baixas, importantes para o jogo de hoje. Uma delas é o atacante argentino Lautaro Dias, que vem fazendo um trabalho de equilíbrio e força lá na Toca da Raposa. É um problema que ele já apresentava há algum tempo, o Departamento de Saúde do Cruzeiro estava de olho, mas resolveu intensificar as atividades por agora para que ele consiga sustentar o restante da temporada. Para substituir o Lautaro, o Fernando Diniz tem algumas opções, o outro argentino do elenco, Álvaro Barreal, e também o Matheus Vital. Diniz que também não vai poder contar essa noite com o Matheus Henrique, meio de campo, que há 10 dias vem tratando uma lesão no músculo do quadril. O provável substituto para ele é o Wallace. Agora, falando em meio de campo do Cruzeiro, a gente lembra também, importante, que o Matheus Pereira está de volta, vai jogar, ele que serviu recentemente à seleção brasileira. E o goleiro Cássio, pessoal, que na semana passada sofreu um edema na coxa, ele essa semana voltou a treinar pelo menos parcialmente com o restante do grupo, e a tendência é que ele inicie sim o jogo essa noite contra o Bahia aqui no Mineirão. Marcelo. Valeu, Bonucci. E olha quem tá comigo aqui. Ele que nunca desfalta. Desfalca o Globo Esporte aqui. E aí, você tá bom? Tudo certo? Sempre que sou chamado, venho com prazer. Isso eu garanto. Queria falar aqui primeiro que esse jogo aqui é aquele jogo de 6 pontos, né? Um time muito colado no outro, Não precisa. A tabela é autoexplicativa, né? 45, 43 pontos, ninguém tem jogo a menos, confronto direto, Cruzeiro vencer, passa o Bahia na tabela, Marcelo. Seguinte, a Bonucci estava falando desses desfalques importantes. O que o Cruzeiro tem de opção para repor essas faltas? A rigor são duas mudanças em relação ao time que o Diniz vem usando. Uma delas, o Barreal, mais utilizado na linha de frente. A gente tem que lembrar que o Seabra usava muito o Barreal como meia, né? O Barreal vai jogar como ponta nesse jogo, acho que pode dar amplitude pelo lado esquerdo, largura no campo, o cruzamento dele é muito bom também, acho que pode ser bom. E acho que a entrada do Wallace no meio-campo, que é outra mudança importante que a gente tem que chamar a atenção, essa muda mais, impacta mais o funcionamento do time. Que ele entra na vaga do Matheus Henrique, que é um meia mais de passe, o Wallace mais de força. É importante que o meio-campo chegue à frente. Estamos vendo a escalação, como a Maria Cláudia disse, Matheus Pereira de volta, moralizado, jogou bem pela seleção os minutinhos que jogou, mas um time forte para enfrentar e vencer o Bahia. Tem um destaque interessante, que é um confronto que vai rolar hoje, Diniz e Rogério Ceni. Pela 12ª vez esse confronto, e alguns dados interessantes que a gente tem aqui, olha só. Em 11 jogos, 6 vitórias do Diniz, 2 do Ceni. 23 gols marcados a favor do Diniz, 15 pro Ceni. Esse é o que eu mais gosto. 0x0. Nenhum 0x0 até hoje. Por que isso não acontece? São dois treinadores ofensivos, que assumem alguns riscos, colocam o time pra frente. E pra mim, dois dos treinadores mais promissores, treinadores brasileiros mais promissores, que são jovens, né? Se cruzaram, inclusive, como jogadores, né? Não jogaram juntos, mas se enfrentaram. O Rogério Carreira no São Paulo, Diniz, meio-campista de várias equipes, inclusive o Cruzeiro. Então acho que essas propostas ofensivas vão estar colocadas em campo logo mais no Mineirão. Vão fazer um jogo aberto, é o que eu espero, Tomara pelo que menos. tenhamos Tem jogado. 0x0, espero que a gente não transmita hoje esse 0x0 no Sport TV. Ó, vamos falar do Galo agora. Aquela ali, velho. Aquilo ali, pô. Ele deixou a bola no chão, pô. Tá tudo gravado, Ronaldo. Pode ficar tranquilo. Menino Ronaldo! Golaço, golaço, golaço! Cada um dos seus 5 gols contra o Bahia, lá em 1993, estão guardadinhos no nosso acervo e na memória do cruzeirense. Igual aos 5 gols de um outro craque, também contra o Bahia, 10 anos depois. Olha aí, o Alex correu, bateu no canto. Gol! Eu não vi nenhum jogador fazer em um ano o que o Alex fez naquele ano de 2003. Um ano inesquecível que terminou com a maior goleada da história do duelo entre Cruzeiro e Bahia. Do Cruzeiro! O Cruzeiro chegou na Fonte Nova já campeão brasileiro, tranquilo contra um Bahia que tentava fugir do rebaixamento. Nós fomos um pouco mais relaxados, né? Para Salvador, para jogar diante do Bahia, sem muita responsabilidade, é claro. Alguns jogadores indo até bêbado. Em campo não deu nem pra perceber. Logo de cara, Alex fez os 4 primeiros gols de pênalti. Todo mundo brincando, zoando, feliz. A gente vencendo o jogo e 4x0 o Vanderlei já entrou
xingando todo mundo. O Vanderlei Luxemburgo, técnico do Cruzeiro em 2003, queria mais. Queria bater uma marca histórica. Felipe Melo marca o 100º gol do Cruzeiro no campeonato. E não parou no gol 100. Alex fez o 101 e o Mota fez o 102. De uma maneira ou de outra, a gente sempre procurou estar trabalhando ao máximo para poder estar ajudando. Lá em 1993 não teve marca histórica, mas teve um gol épico. Chegou Nonato, quase passou debaixo das pernas do Rodolfo Rodrigues. Mas foi lá o Ronaldo. Gol do Cruzeiro, o Rodolfo Rodrigues ficou fazendo gracinha ali. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele. E fez o 6º gol do Cruzeiro aos 40 minutos. E o 5º gol do jovem Ronaldo, que começava a escrever a história de uma carreira pra lá de vitoriosa. O Ronaldo de 93 e o Alex de 2003, pra quem sabe, servirem de inspiração pro Cruzeiro de 2024. Menino Ronaldo outra vez. E hoje tem Cruzeiro e Bahia, 9h30 da noite. Bora voltar pro Mineirão, porque a Bonucci vai falar pra gente. Bonucci, hoje é dia de casa cheia? Marcelo, o Mineirão não deve estar lotado, mas com certeza a gente vai ter um bom público por aqui, né? Segundo a última parcial divulgada pelo Cruzeiro ontem, mais de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos. Lembrando que esse jogo de hoje é o último antes de outro confronto muito importante, né? Contra o Lanús, jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, que é na próxima quarta-feira e também vai ser aqui no Mineirão. Esse sim, Marcelo, deve ter casa cheia, viu? O técnico Fernando Diniz ainda está em busca, né, da primeira vitória sob o comando do Cruzeiro, desde que ele assumiu. São 2 empates e 1 derrota. Ele agora tem essa missão de levar o Cruzeiro à final da Sul-Americana e também terminar pelo menos na zona de classificação no Brasileiro. Marcelo. Excelente, Bonucci, muito obrigado e uma ótima tarde para você. Gente, a gente tá ficando por aqui, mas nós vamos acionar Vitor Moreira, que está no palco da partida de hoje, Cruzeiro que enfrenta o Bahia, né, o Gão, logo boas mais. Notícias, né, e o Vitinho traz boas notícias para o Gão, Vitinho. Boas notícias, Bel. Boa tarde a você, bancada democrática, quem acompanha o Terol do Esporte. Mas o Gol tem que guardar a ansiedade, porque tem muita informação ainda do Cruzeiro, boas notícias. Mas para essa partida de hoje, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Teremos um bom público aqui no Gigante da Pampulha. Então, é para o Cruzeiro voltar a vencer, né, Bel? 15 dias aí de preparação com a data FIFA. O Diniz ainda não venceu sob o comando do Cruzeiro, precisa vencer, até porque o time sonha com Libertadores para entrar no G6, está a 3 pontos do Internacional, que hoje é o primeiro time dentro desse grupo que vai a Libertadores do ano que vem. Então, para voltar a vencer também no Brasileiro, 4 jogos que não ganha. Essa partida comandada pelo árbitro experiente, né, o Flávio Rodrigues de Souza, do quadro da FIFA, lá de São Paulo. Então, teremos para o Gão ficar mais tranquilo, árbitro FIFA, como gosta de dizer o Léo, para essa partida. E o jogo 9h30 da noite, a gente sempre gosta de informar para o torcedor que vem ao estádio, esplanada, estacionamento, as catracas, tudo abrem 7h30 da noite, então 2 horas antes do jogo, para a galera chegar tranquila, Bel. Beleza. Ô, Vitinho, daqui a pouco você vai voltar com informações aí, mais uma parte da exclusiva que você fez com o William, para o Gão ficar informadíssimo, não é isso? É isso, essa entrevista com o William, ele fala sobre o chefe dele. Eu falei bem do meu chefe, óbvio. Mas o William fala do Diniz, daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, Bel. Fechou, Vitinho. Algo a acrescentar neste momento? Primeiro, Vitinho, manda aquela collab lá da entrevista com o William lá, porque o garoto tá fazendo sucesso nas minhas redes sociais. O Vitinho tá fazendo a collab lá, a galera tá gostando. Vamos falar então de 2 dificuldades nesse momento do Cruzeiro, né? A primeira dificuldade é a gente sabe o tamanho e o peso da responsabilidade de você enfrentar um Bahia, que é um meio-campo, um dos mais criativos do Brasil, na minha opinião. Talvez na opinião de todo mundo que acompanha o futebol, pelo seguinte: você tem lá o Cauli, você tem o Everton Ribeiro, que estão jogando demais e municiam muito bem o Tassiano, que é o atacante do Bahia e, ao meu ver, um grande centroavante. A segunda dificuldade é lembrar do primeiro turno, quando a gente tomou aquela trauletada do Bahia fora de casa, entendendo a dificuldade que é esse time que a gente enfrenta, sem dúvida nenhuma. Então o Cruzeiro tem uma grande responsabilidade hoje, o Diniz teve um tempo plausível para poder ajustar o time, mas tem também esse problema das baixas no elenco, que é a falta do Matheus Henrique e também do Lautaro Dias, né? Então vamos ver aí na escalação qual será essas observações. Sobre alcançar o Inter com os 3 pontos, tem uma polêmica aí também, porque o Pedrinho falou que o Inter não paga ninguém e vai atrás do dinheiro que tem que receber do Wesley. Ô Inter, ajuda nós aí, né? Capilézinho pra nós aí, ó.
Ronaldo Luiz da Vitor Moreira, que é versátil, competente, maravilhoso. Mais novidades aí, Vitinho? Oh, que isso, Não vou chegar sem isso tudo aí, viu, Fel? Mas vamos lá, temos novidades. O Cruzeiro ficou 15 dias de treino na toca da partida contra o Fluminense até o jogo de hoje. E o técnico Fernando Diniz tem algumas baixas. Primeiro, no meio-campo, o Matheus Henrique, o Mateuzinho, tá com uma lesão no quadril. Não chega a ser nada tão grave. Até o Cruzeiro, ele não foi relacionado, até para poupar para a partida contra também o Lanús, pela semifinal da Sul-Americana na semana que vem. Então, não joga hoje. O Wallace deve ser o titular na posição. E na frente, o Lautaro Dias, ele já não treina com o grupo há um tempo, porque faz um trabalho de equilíbrio e força para evitar lesão. Não existe lesão nenhuma no Lautaro, mas para evitar qualquer tipo, né, de futura lesão, o jogador faz esse trabalho de equilíbrio e força na toca da Raposa. Também não vai jogar. O Barreal, deve ser o titular da posição. Um detalhe também interessante é quanto ao volante Joseph, o menino garoto da base, o torcedor do Cruzeiro conhece e gosta muito dele. Ele foi relacionado para essa partida, vai ficar no banco de reservas, faz muito do que o Diniz pede, de ser um jogador solidário no treino. Nós podemos acompanhar isso. Fiz até um golaço na última atividade que a imprensa pôde assistir lá na Toca da Raposa. E nós conversamos também, você disse, Bel, mais cedo, a gente estava falando sobre isso, com o William, lateral direito do Cruzeiro, que está fazendo uma temporada muito boa pelo Clube Celeste. Ele falou sobre esse trabalho do técnico Fernando Diniz e como que é o Diniz também no dia a dia. Vamos ouvir o William. Cara, dentro de campo, o Diniz é isso mesmo que todo mundo vê. É um cara que ele é muito intenso, não tem muito carinho não. Em campo ali, se ele vê que o cara tá acomodado, ele puxa a orelha, ele dá uns gritos com a gente ali, que realmente até assusta, mas a gente tá acostumado. E fora de campo, cara, fora de campo é uma coisa que me surpreendeu bastante, porque eu não tinha trabalhado ainda com o Diniz. É um cara que ele conversa muito com o jogador, é um paizão mesmo, tipo, ele se envolve mesmo, pergunta se o jogador está com algum problema em casa, ele procurou saber da minha história também. Então é um cara que realmente é um paizão, está aqui para ajudar a gente em todos os sentidos, tanto em campo quanto fora dele. Então eu estou muito feliz de estar trabalhando com o professor. Então procuro aprender cada dia mais e fora de campo tenho certeza que ele vai ajudar muita gente aqui no Cruzeiro. Maravilha, ô Vitinho, tá liberado aí para trabalhar mais, que daqui a pouquinho você tá no podcast aí do Portal Uai, a partir de 1h no YouTube do Portal Uai. Um beijo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Quer falar sobre o William rapidinho, Gão? Primeiro, o Vitinho deu as informações para deixar tranquila a torcida do Cruzeiro, que Matheus Henrique e o Lautaro certamente estarão disponíveis, estarão disponíveis para o jogo contra o Lanús, que é o primeiro jogo aí da semifinal da Taça Sul-Americana. Sobre o William, gente, uma informação para vocês, ele foi considerado o melhor lateral direito do mundo fora das 5 grandes ligas europeias. Aí você pode incluir a Alemanha, pode incluir a Bundesliga, né, a Premier League, o Campeonato Italiano e outros tantos torneios que tem lá. E eu fico muito feliz com isso, porque a gente lembra de uma lesão grave que ele teve quando o Cruzeiro contratou o William, era apostando na recuperação do William. Isso prova que tem dado certo e é uma peça fundamental para o Cruzeiro. Parabéns, William, toda a sorte do mundo para você. Vamos então chamar a Nadine Barros com Cruzeiro e Bahia, Fael. Bora lá. Bahia 1, Cruzeiro 0. Vou falar aqui pelo meu amigo Rogério Ceni e Ademir, que estão lá no Bahia. Bahia 2, Cruzeiro 1. Use o cupom bancado e hoje eu tô confiante. Vamos pra cima, o dinizismo vai funcionar. 3-0 Cruzeiro. Agora a próxima tramela, Vasco e Atlético.